Olá, como você está? Tudo bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. E o tema de hoje que nós vamos falar, né, gente, é sobre a ansiedade na maternidade. Como é que a gente vai fazer para vencer? Mas quem é você, né? Quem sou eu? Então, para você, eu sou Paula, tudo bem com você? Eu me considero e me intitulo especialista em maternidade, porque, gente, na hora que eu falar essa frase aqui, você já pode ligar o vídeo e ir embora. Você acredita, eu tive trigêmeos, depois eu tive mais um num curto período de tempo. Então, assim, eu me considero especialista mais do que médica, mais do que qualquer outra, para poder falar para você sobre maternidade, sobre ansiedade, sobre puerpério, né, que é a depressão pós-parto. Então, assim, foi algo que eu realmente vivi na pele. Eu realmente experimentei isso. E o detalhe, tá? Todo mundo me pergunta, ai, que gracinha, foi trigêmeos, nossa, mas que coisa mais linda. E você teve rede de apoio? Não, gente, eu não tive rede de apoio, tá? Então, quem cuidou dos meus filhos foi somente eu, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só nós, tá bom? Então, assim, por muitas vezes, hoje eu falo sorrindo, né? Mas a gente tem que levar com bom humor. Por muitas vezes eu chorei, pedi a Deus, por muitas vezes eu falei, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer, Senhor, faz essas crianças dormir, Senhor, e agora? Sério mesmo, hoje eu consigo falar isso sorrindo, mas realmente foi um período muito difícil. Então eu vou te ensinar aqui algumas dicas que eu vivi, sabe? É igual eu tô te falando, eu não tenho assim uma experiência médica, eu não tenho nenhuma uma prova científica que isso vai dar certo. Também mesmo sendo experiência, eu também não posso provar para você que vai dar certo, foi algo que eu vivi, né? Então, assim, que você leve para você. Meu intuito, na verdade, na criação desse canal é realmente levar para você que tá tendo muita dificuldade, que tá com medo, que tá aí com a barriga grandona e tá assim, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Né? Porque isso acontece, gente, toda mulher é assim, você não é única, exclusiva, tá? Então, assim, a gente cria mesmo uma ansiedade, né? Mesmo nós que estamos tentando, porque eu um dia fui tentante, né? Então, assim, mesmo a gente que está tentando engravidar, quando realmente acontece, você pega o seu positivo, você fala assim, meu Deus, e agora, sabe? E gera essa ansiedade, gera esse medo, independente da sua condição financeira, que inclusive eu não tinha, independente da sua condição emocional, que inclusive eu não tinha, e independente de sua rede de apoio, que inclusive eu não tinha, não tive rede de apoio, eu não tinha uma preparação emocional para ser mãe, eu não tinha noção nenhuma de que eu ia ter trigêmeos, e eu não tinha também nenhuma reserva financeira, tem esse detalhe pequeno. Que inclusive hoje é algo que eu sempre oriento. Todo mundo pergunta assim, o que você acha assim, da maternidade? Você me recomenda? Eu falo assim, recomendo demais. Maternidade é algo que nos faz ser mais mulher, nos faz ser mais feminina, mas vamos ser sinceros? Você precisa de ter aquela... Como é que eu posso dizer? Você precisa estar sólida ali, sabe? Você precisa ter convicção de quem você é, você precisa ter certeza sobre o seu casamento, você precisa ter certeza sobre você, se você está no peso correto. Hoje, gente, eu tenho uma outra visão sobre maternidade, sabe? Então, assim, hoje se eu fosse ter um filho hoje, inclusive eu falo sobre isso, né? Com meus filhos, com meu marido, que a minha menininha todo dia ela me pede, mãe, me dá uma irmãzinha, ela doida pra ser irmã mais velha. E eu sempre tô falando com eles, né? Então, assim, se eu fosse ter filhos agora, eu ia me preparar primeiramente, gente, emocionalmente. Porque uma criança, né? A gente fala assim, eu quero ter um filho. Mas você já parou para pensar que ter um filho não é só ter um filho. Um filho é uma pessoa, é um ser humano que você vai ter que conduzir esse ser humano até a vida adulta. Você vai ter que ensinar essa pessoa, você vai ter que dar ela a coordenada. Porque a gente fala, um bebê e tal, mas gente, é um ser humano, é uma pessoa. Então, assim, você tem que estar com uma saúde ok, sabe? Hoje eu recomendo, iria no médico para fazer uns exames preliminares, para saber se está tudo bem com os meus ovários, com os óvulos, se está tudo certo. Olharia hoje a minha idade, né? Tomaria algumas vitaminas antes para poder estar preparada para isso. Então, assim, gente, hoje eu tenho uma outra visão, né? E eu sempre falo também, eu não gosto de vitimismo, né? Então, assim, eu vou falar pra vocês, eu pulei igual pipoca, eu sofri muito, muito mesmo. Eu tive depressão pós-parto 2 vezes, eu fiquei ansiosa, eu fiquei com medo, eu não sabia como lavar roupa, eu não sabia nada, gente, eu não sabia nada de maternidade. Inclusive, eu recebi algumas ofensas quando eu estava grávida, de algumas pessoas que me viam e falavam assim, ela tá achando que ela vai brincar de boneca. Inclusive, eu ainda tive que digerir esse detalhe. Mas, enfim... Eu quero falar com você sobre essa questão de ansiedade. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que está grávida ou que já ganhou o seu bebê, que está aí nesse momento confuso. Meu Deus, e agora? Eu quero dizer para você, fique tranquila, viu? Eu já estive no seu lugar, eu já passei por isso.
Eu já estive muito ansiosa, muito aflita, com muito medo. Inclusive, gente, igual eu falei com vocês, pode desligar o vídeo e ir embora. Olha que eu falar assim, trigêmeo, você tá com um neném só, né? Então você tem 2 seios, você consegue amamentar aqui, tá doendo, você troca pra cá. E se tá doendo, gente, é porque você não tá fazendo a pega correta, tá? Inclusive, eu tenho um material exclusivo também sobre a amamentação, sobre os 120 primeiros dias do bebê, que inclui enxoval, lavagem de roupas, né? Porque eu tive 3 bebês, então cada bumbum era de um jeito, cada pele era de um jeito. Então, eu tive que aprender assim tudo mesmo vivendo. Então, por isso que eu falo assim que, entre aspas, eu tive esse sofrimento. Porque eu não tive tempo nem pra sofrer, né, gente? Essa é a verdade. Eu tinha 3 pessoas pra amamentar, eu tinha 3 pessoas pra fazer a pega certa, eu tinha 3 pessoas pra poder cuidar ali da saúde, de um resfriado, colocar uma meia, dar um banho no horário certo, fazer tudo certo. Era só eu. Então, assim, eu criei esse material, né, que são 120 primeiros dias do bebê, aonde você vai ter ali toda a recomendação, claro que não é médica, é de experiência de que eu fiz, né? Logicamente que eu pesquisei antes para poder verificar o que eu poderia realmente falar para vocês, no sentido assim de não te dar uma dica que fosse interferir em alguma questão. Então são dicas assim de mãe para mãe mesmo, né? Por exemplo, a questão da pega da amamentação foi algo que eu vivi, foi algo que eu experimentei. Como colocar o bebê, por exemplo, enquanto você toma banho, que isso é isso é uma dificuldade, isso é uma loucura. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Porque os neném, eles não desgrudam. Essa é a verdade, os neném não desgruda da gente. E você não tá acostumado com aquele ser humano ali. Você vivia a sua vida plena, linda, maravilhosa. Aí você tá com um barrigão e Deus faz tudo tão perfeito, né? Porque você fica grávida e tal, e você sente aquela emoção, aquela coisa toda e tal. Quando você já não tá aguentando mais, que sua barriga tá explodindo, você quer muito que tire o menino. Então, assim, já junta com o momento do nascimento, que ele também quer sair, ele também quer viver, porque ele já cresceu demais. E aí nasce o bebê. E como é que você vai fazer? Eu acredito também, firmemente, que o momento do parto, por mais natural que ele seja, Paulo, eu fui lá, eu tenho uma amiga, ela chama Juliana, ela falou isso comigo, falou assim, eu fui lá, cheguei no hospital, abaixei e o neném saiu. Gente, por mais que seja assim, tá? Uma forma bem linda, bem maravilhosa, pacífica, o neném foi, saiu, tem mulher que é parideira mesmo. Independente disso, o nosso emocional, gente, ele fica completamente, assim, diferente, sabe? Eu acho também que pelo fato de... É instinto, na verdade, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Então você muda completamente. Você, na minha opinião, você se torna uma mulher ali, imediatamente. Só que você tá ansiosa, você tá com medo, você não sabe o que fazer, aí entra a culpa da maternidade também, entra muitas coisas, sabe? E mesmo você tendo um bom marido, mesmo você tendo pessoas para te ajudar, sua mãe e tal, sogra, enfim, mesmo assim, a gente começa a sentir culpa, porque às vezes o bebê chora, você não sabe resolver. Eu mesma tenho uma prima que ela ganhou neném, e o neném, o João não parava de chorar, ele não parava, ela não sabia o que fazia, e ninguém sabia como que fazia. E sabe, foi assim uma luta. Eu lembro dela viver nessa experiência. Eu ainda não tinha filho, se eu tivesse eu teria acolhido ali com certeza. E outra coisa também que eu quero falar com você é que quando eu tive os meus trigêmeos, eu levei de uma forma tão leve, sabe? Eu até brinco assim que Deus até me indenizou, né? Tipo assim, me deu os trigêmeos, mas ele me deu ali aquela condução. Então foi assim, quando eu tive os trigêmeos, antes de você sair da maternidade, por ser 3, aquela coisa toda, você é tratado com o psicólogo primeiro. Então o psicólogo vinha, conversava comigo pra ver se eu tava bem, se eu tava apta a sair do hospital com 3 bebês, né? E aí eu lembro que a médica, os meus filhos estavam no CTI, a médica virou pra mim e falou assim, Paula, antes de você entrar, aí eu já parei, já fiquei assim, ela falou comigo assim, deixa eu te falar uma coisa. Os seus bebês, eles não entenderam que eles saíram da sua barriga. Pega essa dica, mãe. Os bebês, até 3 meses de idade, eles não entenderam que ele saiu da sua barriga. Você sabia disso? Pois é, eu fiz isso que uma médica falou comigo. Eles não entenderam. Então, assim, se você chegar lá ansiosa, eles vão ficar ansiosos. Se você chegar lá e ver eles fraquinho e olhar aquilo e falar, meu Deus, meu neném vai morrer. O neném vai morrer. Você entendeu como? E ela começou a me falar isso. Muito prudente essa mulher, nem sei o nome dela. Mas ela falou comigo, então o que você vai fazer? Chora tudo que você tem pra chorar aqui do lado de fora da neonatal. Chora tudo, derrama aqui fora, minha filha. Quando você terminar, que você vê que você ficou bem, lava o seu rosto, enxuga bem bonitinha, lava a sua mão. Lá você tem que lavar tudo, né? Lava tudo. Respira fundo e entra. Quando você chegar lá, você pega bebê por bebê e conversa com o seu filho. Você vai pegar o bebê e vai falar com ele assim, minha maquininha, gente, eu não uso mais. Você vai pegar o bebê e vai falar assim, filho,
igual eu falava, tudo bem, Mateus? Como que você tá, meu amor? Você tá tão lindo. Ai, meu Deus, o dedinho dele. Ai, Teteu, sabe lá em casa? Lá em casa tem uma cachorrinha, filho. Ela é linda. Ela chama Millie. Ela tá te esperando lá em casa. Olha, o seu quartinho é uma gracinha. Entende, mãe? Então, eu comecei a fazer isso. Os meus bebês, sabe quanto tempo eles ficaram no CTI? 10 dias. Geralmente, prematuros, eles ficam aí 6 meses, 4 meses. A mãe até larga lá, até esquece que o menino tá lá. Assim, né, modo de dizer, mas é verdade. Os meus nenéns, eles saíram com 10 dias. Então, assim, pra você que tá grávida agora, talvez tenha já uma predisposição para ter um parto prematuro, já fique sabendo disso. E pra você que tá aí com o seu neném no colo, já começa a passar pro seu filho segurança. Ele não entendeu que ele nasceu. Entende? Então, assim, se você ficar ansiosa, o seu neném vai ficar ansioso, o seu neném vai ficar aflito, o seu neném vai entender que você não tem um controle. Por quê? O neném, a médica me explicou. O seu neném, ele tá com fome. Aí ele vai chorar, vai chorar. Aí se você, ai meu Deus, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, igual a minha prima ficava, o menino vai falar assim, gente, se a minha mãe, que é a minha mãe, ela não sabe o que ela tá fazendo, o que vai ser de mim? Gente, é surreal, o bebê, ele entende o que você tá fazendo. Então, por favor, mãe, preste atenção. Quando você estiver com o seu bebê, passa tranquilidade pra ele. Você precisa dar uma desesperada? Fala com seu marido, fica com esse neném que eu vou lá dentro do chuveiro. Chora, gente. Tudo que você tem pra chorar. Desespera lá dentro, descabela lá dentro. Você se arruma, linda, plena, vem com o seu pijama maravilhoso. Fala, oi, meu amor, vamos tomar um mamazinho. Gente, eu falava desse jeito, eu falava nesse tom. Bom dia! Bom dia, tia Luana! Bom dia! Ei, amor, fala oi, tia, tudo bem? Oi, oi, tia! Bom dia! Assim, ó, filho, vamos tomar mamá? Ah, que gostoso. Um dia eu vou postar aqui pra vocês uns videozinhos shorts pra vocês verem como que eu fazia, como que eu acordava os bebês, como que eu levantava os bebês, como que eu falava. Hein, filho? Acabou de mamar, ó. Aqui, mamando, ó. Ih, gostoso, mãe. Sabe, sempre com uma voz doce, sempre com uma voz tranquila. Gente, eu tô falando aqui de verdade com vocês. Se você começar a tomar esse posicionamento, o seu bebê vai ser um bebê calmo, tranquilo, e você naturalmente vai ficar uma mãe tranquila. Você não vai ficar ansiosa, você não vai ficar louca, despreparada, porque eu estou te falando. Entenda que você é o porto seguro do seu bebê. Se você desesperar, chorar junto com o menino, que é o que acontece muito, ele vai chorar mais, porque ele vai falar assim, a minha mãe é a autoridade máxima, ela não sabe o que ela tá fazendo, como que eu vou fazer? E outra coisa, gente, procura entender o que seu bebê quer. Começa a entender, sabe? Logicamente que o neném saiu da sua barriga aqui agora, você não vai conseguir entender, né, gente? Claro. Mas assim, passado uns 5 dias, 10 dias, começa a entender. Ó, esse chorinho é fome. Esse chorinho é sono. Esse chorinho, ele só quer um colinho. Começa a interpretar o seu bebê. Gente, eu tive que adquirir todas essas experiências sendo mãe sozinha. Porque assim, o pai, né? O pai, ele é assim, ele é pai, né, gente? Eu não preciso nem falar pra vocês. O pai, ele é pai, né? Ele trabalha, ele coloca as coisas dentro de casa, ele chega cansado, ele toma o banho dele e vai deitar. Então, assim, a mãe somos nós. Então, por mais que você tenha um marido lindo, maravilhoso, pleno, absoluto, amiga, glória a Deus que você tem. Se você tiver, nossa, você já tá 10 passos na frente. Mas a maioria não tem. A maioria tá sendo mãe ali pela primeira vez, ou tem a sogra, ou tem a, né? E outra coisa também, que eu tenho inclusive outro vídeo no canal falando sobre isso, gente, sobre palpites. Existe uma regra que tem até nesse vídeo, depois vocês dão uma olhada aí no canal e pesquisa sobre palpites de família. É muito complicado. A minha mãe, por exemplo, falava assim, coloca meia no pé dos meninos, senão os meninos vai gripar. Tá muito novo de nascida. A minha sogra já falava, não, larga o menino sem meia, porque sabe por quê? O menino vai pegar resistência. Então, se você for escutar todo mundo, você fica doida. É isso também que eu acho que gera um pouco de ansiedade na gente, sabe? Porque a gente já tem aquela ansiedade natural de mãe. Meu Deus, e agora? Eu sou um ser humano, mas tem outro. Eu cuido de mim, mas agora eu tenho outro para cuidar. E principalmente se a criança for especial, né, gente? Ainda tem esse detalhe. Então, assim, quando você conseguir compreender que você é o posicionamento máximo, você precisa se acalmar. Para, mãe, para. Respira, sabe?
Senta no sol de manhã, sabe? O sol, eu sei que ele tira a ansiedade, tira toda a depressão, tudo que é natural tira, né, gente? Barulho de natureza. Se você estiver perto aí de árvore, senta perto, sabe? Mãe, você precisa se acalmar. E se você não se acalmar, o seu filho não vai se acalmar, vai te dar aquele trabalhão, você vai falar assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não estou dando conta de criar esse menino. Mas é porque você está passando isso para a criança. Quanto mais agitada você for, mais a criança vai ser. E eu me lembro que quando foram passando, né, os tempos foram passando, eu lembro que a minha sogra, ela falava comigo assim, Paula, eu fico admirada com você. Ela falou comigo, né? Eu confesso pra você que eu não imaginava que você fosse dar conta. E, gente, mas foram muitas pessoas que falaram comigo que eu não ia dar conta. Muitas. Depois que me viu administrando ali, falaram comigo, Paula, eu não imaginava que você daria conta. Nunca nessa vida. Só que eles se esqueceram que quando Deus manda, Deus indeniza. Deus ajuda, Deus faz. E se Ele mandou, Ele sabia que eu ia dar conta. Às vezes você tá aqui me assistindo e tá assim, gente, Deus me livre, eu não daria conta nunca. Daria, gente. Se Deus mandar, ele ia fazer isso por você. Porque foi natural, entende? Mesmo que eu estava tentando, eu não imaginava que eu teria 3, né? Mas enfim, essa é a minha dica pra você, né? Uma das dicas. Outra questão, gente, tudo quando você antevê, tudo quando você se organiza, vem mais fácil para você. Então, de verdade, a minha dica para você, esse material que eu organizei, ele é acessível, gente, é super tranquilo, sabe? Não é nada, meu Deus, não consigo, não. É para qualquer pessoa, para qualquer mãe. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele fala, igual eu te falei, ele fala sobre as primeiras papinhas, ele fala sobre as vacinas, ele fala sobre todo o enxoval completo, ele fala sobre a chegada do irmão mais velho, no caso, você está grávida agora e já tem uma criança, como que você vai lidar com essa situação? Isso nos traz uma ansiedade tremenda, uma culpa, né? Enfim, então eu tenho também esse material para você. Amamentação descomplicada. Maquiagem, gente, como que você vai se organizar depois disso? Porque um filho, se você deixar, se você se entregar, aquilo ali, ele te derruba. Porque você cuida só de você, de repente vem mais uma pessoa, no meu caso veio mais 3, então eu tinha que cuidar de mim de mais 3 pessoas. E a gente sabe que a sociedade hoje não pode deixar a peteca cair, né? Você tem que estar linda, maravilhosa, malhada, querida, maravilhosa, plena, você tem que ser mãe, você tem que lavar, você tem que passar, você tem que... Enfim, então assim, as coisas da vida, elas vão vindo acontecendo. Se você não se organizar, você vai ficar ansiosa, você vai ficar despreparada, aí o menino vai chorar mais, porque tá todo mundo muito sem saber o que fazer, você chora, o menino chora, o seu marido... Vai ficar uma confusão. Então, se você está nessa situação, seu neném já está aí, compra o material, adquire ele e dá uma destrinchada, leia sobre a amamentação, verifica como que você vai fazer, qual que é a pega correta, o que você faz, aonde você se posiciona, onde você senta, sabe? Eu não estou falando assim, gente, mas para você foi fácil. Gente, para mim não foi fácil. Eu tenho assim essa cara da riqueza aqui, mas eu já passei muita coisa, entendeu? Na época, quando eu estava com meus bebês, era tudo muito escasso, essa é a verdade, sabe? Então, assim, 99% de tudo que eu tinha foi ganhado, meus meninos não tinham quase nada novo, sabe? Foi um sofrimento que eu não gosto nem de lembrar. Mas teve esse momento também de muito aprendizado. E a gente nunca perde, você tem que pôr isso na sua mente, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Então, eu considero que hoje, gente, tô falando sério, você pode me dar um menino aí que eu domino ele. Pode ser qualquer espécie, qualquer jeito, pode ser grande, pode ser pequeno, não importa. Traz o neném aqui que você vai ver. Parece até que eu sou pediatra. Eu acho que eu vou colocar um jaleco, vou vestir aqui, ó, e vou começar a dar aula. Porque, assim, gente, tem também dentro desse material, se você é uma pessoa que está sofrendo muito com cólica do bebê, tem um material específico para cólica do bebê, gente. E é uma coisa, assim, são passo a passo tão simples que você faz aquilo ali ficar leve. Não quer dizer que o bebê não vai ter. Ele vai ter, mas você vai saber conduzir. E graças a Deus, Deus me deu essa habilidade. Eu conseguia conduzir tudo de uma forma tão divina, sabe? E eu falei assim, Deus, eu não posso deixar isso ficar só pra mim. Eu preciso ajudar outras pessoas, outras mulheres. Então, assim, em primeiro lugar, amigo, que eu tenho pra dizer pra você, eu tô aqui, né? Você pode maratonar os vídeos no canal. Eu tô aqui pra te ajudar a administrar essa nova fase. Independente se são múltiplos, independente se é um filho só, sabe? Você tá chegando agora, para você ter uma ideia, uma noção do que é a maternidade, sabe? Não espera a coisa acontecer, não. Se antecipa. Se você já tem o bebê e não sabe como conduzir, adquire o material. Mas se você ainda está esperando o bebê, se você ainda está gestante, adquire para você entender como funciona. Como é que funciona a vacina? Quando que eu vou? Como funciona, sabe? Agora, como funciona o teste do pezinho?
O que comprar no enxoval? Porque assim, às vezes a gente compra aquele enxoval, meu Deus, parece que vai nascer um orfanato inteiro de criança. Não é, gente, são coisas assim, muito simples que você pode administrar, até porque também a gente ganha bastante coisa. Como você vai fazer o seu chá de bebê? Sabe essas coisas assim que você fica meio perdido, você não sabe fazer? Então tem tudo lá, tá? Vou deixar aqui o link na descrição. E você não tem por que ficar ansiosa, sabe? Você precisa se concentrar em você, ter paz, você precisa ter paz. Você precisa estar tranquila para esperar o bebê. E outra dica também muito importante que eu tive, graças a Deus, eu tive uma assessoria médica boa. Isso eu tive, não posso falar, era plano de saúde na época, né? E as médicas estavam sempre me orientando, sabe? Falando assim comigo, Paula, quanto mais tranquila a sua gravidez for, mais tranquilo o seu bebê vai ser. A partir de 16 semanas, o bebê já começa a te ouvir. Então você começa a falar para a criança o quanto ela é amada, o quanto ela é desejada. Não fica ansiosa. Ai, Paula, mas eu já estou com 8 meses, eu não tenho nada. Calma. Fica tranquila, sabe? Conversa com seu bebê, fala, meu amor, vai dar tudo certo. Tá tudo bem, viu? Eu ainda não tenho as coisinhas aqui, mas tá tudo bem, a mamãe tá bem. E se você conseguir, sabe, administrar essa questão sua emocional, você vai ficar tão bem. Os seus bebês vão nascer tão bem, sabe? Você vai passar essa tranquilidade pro seu bebê. E quanto mais calma você for, quanto mais administrar bem você for, mais vai dar tranquilo. Eu lembro uma vez que a Melissa, minha bebezinha, ela deu uma febre, menina. Nossa, ela deu uma febre, eu peguei e medi a febre dela. Tava tipo assim, 38,5. Tava tipo assim. Ela devia ter na faixa aí de uns 4, 6 meses. E eu, tranquila. Eu lembro, né? Eu lembrava direto desse toque da médica. Você tem que estar bem e mostrar pro seu filho. Eu sei que eu estou fazendo, fique em paz. Seu filho só vai chorar pra você chegar. Quando você chegar, ele vai parar de chorar na hora. Escuta o que eu tô te falando. Então, a Melissa chorou. Eu fui, vi que ela tava febril. Era tipo umas 7 horas da noite. Eu peguei ela e falei, meu amor, tá tudo bem. Tá com uma febrinha, mas a mamãe vai dar conta. Olha o tom de voz que você vai falar com o seu bebê. Tá tudo bem, viu? A mamãe sabe resolver. Gente, eu tô falando isso aqui diante de Deus. Eu fazia desse jeito. Olha, as pessoas, elas chegavam lá em casa, por exemplo, as vizinhas da Redondeza, que tinha um bebê, batia lá, Paula, pelo amor de Deus, meu menino tá gritando de cólica, o que é que eu faço? Meus meninos, 3, assim, ó. Aquele silêncio. Na época eu morava em frente ao CRAS da cidade, não sei como é que chama aí na sua cidade, era o Centro de Referência de Assistência Social, que é CRAS, né? Elas foram lá me visitar, porque foi muito inusitado, no trigêmeos e tal, né? E todo mundo falava assim, gente, você não teve trigêmeo? Não tem explicação. A gente não escuta um choro aqui, não tem lógica, seus meninos e tal, né? Então, assim, todo mundo ficava muito maravilhado, a família toda, prima, amigo, todo mundo ficava assim maravilhado. As vizinhas que ganhavam bebês na Redondeza iam lá em casa. Eu lembro que ia um mecânico lá em casa direto, que era amigo do meu marido. Ele ia lá em casa e falava, ai, minha mulher, ai, meu Deus, ela tá caindo pros cantos, ai, meu Deus, ela... Aí eu ia lá e falava assim, leva isso pra ela. Quantas vezes eu já mandei pomada, já mandei fralda, já mandei... fuxicória, já mandei chupeta, já mandei shampoo, eu já mandei dicas assim, sabe? Então, gente, de verdade, eu me considero abençoada porque eu tive essa oportunidade, sabe? Eu acho que eu até demorei demais para chegar na internet, para poder estar aqui, para passar essa tranquilidade para você. Que a gente fica perdida, né? E eu não tive isso na minha época. E se você procurar também, você vai ver, você não acha isso não. A pessoa tá sempre falando dos interesses dela, ou então alguma coisa mais importante do que isso. Mas sobre essa questão da mãe, sabe? Essa questão de você se acolher, é muito raro você ver. E eu buscava e não achava nada sobre isso. Então, assim, a minha orientação para você é essa, sabe? Em primeiro lugar, se equilibra. Você sendo uma pessoa equilibrada, todo mundo que está ao seu redor fica equilibrado. Gente, escuta o que eu tô falando. E se você passar tranquilidade pro seu bebê, ele vai ficar calmo. E voltando aqui sobre a Melissa, né? Eu deitei ela na cama e falei, meu amor, mamãe vai fazer um banhozinho morninho pra você. Meu marido deitado na cama assim, ó. E eu, mamãe vai fazer um banhozinho morninho pra você, tá? A água vai estar mais friinha, então você vai sentir a água um pouquinho friinha. E ela olhando assim pra mim, tipo, né? Mas a gente acha que eles não estão entendendo, mas eles estão sim, tá, gente? Eles estão entendendo tudo que nós estamos falando. E aí, eu falei com ela, mamãe vai te colocar numa águazinha mais friazinha, tá? Mas você vai melhorar, vai ficar tudo bem. Fui lá, peguei o paracetamol, dei lá, sei lá, 6 gotinhas ou 5 gotinhas, que era bem gordo, né? Dei lá as gotinhas necessárias, logicamente, igual eu tô te falando, você tem o seu equilíbrio, mas também você vai medicar, também você vai fazer o que precisa ser feito, né?
E aí eu fui lá, liguei a banheira pra ela e tal, aquela coisa toda. Era banheira suspensa, gente, pelo amor de Deus, eu recomendo demais, tá? Compra uma banheira com o pé, que se você dá conta, haja coluna. E aí eu peguei ela, levei ela no banheiro e conversei com ela. Falei, Melissa, falei com ela, vem cá, que ó, a mamãe vai pôr só o pezinho. Coloquei o pezinho dela, ó, tá vendo, amor? Tá friinha, porque ela pelando, né? A água morna. Eu falei, tá friinha, tá vendo? Aí eu ia jogando água, ela ia fazendo assim, aquela coisa toda, mas quer dizer, ela entendeu, minha mãe sabe o que tá fazendo, eu vou sentir aqui, mas tá tudo bem. Quando chegou no momento oportuno, ela já tava ali, mexendo na água e tal, super tranquila, a menina deu um choro. Ela chorou pra eu ir lá e ver o que estava acontecendo, entendeu? Então, assim, de verdade, essa é a minha dica pra você, master, assim, de todas que eu já te dei. Essa é a minha dica pra você hoje. Como lidar com essa ansiedade? Não fique ansiosa. Eu sei que parece clichê, tipo assim, resolveu muito, não fique ansiosa. Mas não é, gente, presta atenção. Quando você cuida do seu emocional, assim, ó, sabe? Você precisa parar, você precisa se centrar e falar assim, Deus, é um novo momento. Me ajuda a passar por isso, sabe? Tá tudo bem, fale pra você mesma, se acolha, fale pra você mesma, está tudo bem, é um bebê, é o meu bebê, saiu de mim, ela vai me entender, a criança vai te entender, ela saiu de dentro de você, amiga. Foca no bebê que vai dar certo, tá? Então, assim, se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar lá no Instagram, tem um direct também. Se tiver alguma dúvida, assim, muito, meu Deus, é muito particular, você pode me chamar, eu te ajudo ali também. O meu perfil é novo, tá, gente? Então, assim, na verdade, eu fui cancelada, não sei como é que fala, né? Acho que eu fui cancelada, perdi meu Instagram e eu tive que criar um perfil novo. Então ele tá assim, zerado, tem quase nada. Mas pode me chamar no direct que eu tô ali, tá? Tô ali pra te ajudar. Pode mandar mensagem aqui também no comentário. Se você quiser algum vídeo específico, Paula, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo e tal. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar que assim, eu tinha que fazer um longa-metragem, fazer um vídeo assim, de 20, 10 horas, mais do que filme, pra poder explicar pra vocês. Então, assim, é muita coisa, sabe? Então, por isso que não tem como eu falar sobre tudo. Então eu coloquei tudo no material só, porque Deus foi me dando. E outra coisa, eu não escrevi assim do dia pro outro, não. Eu fui criando os materiais ao longo do tempo e nem tinha noção de que eu ia mexer com o YouTube, com a internet. Não tinha noção nenhuma. Eu só falava assim, gente, eu preciso expor isso pra fora. Sabe, eu preciso externar isso. Isso aqui foi uma coisa muito legal. E todo mundo falava comigo, isso é muito legal, você precisa ensinar isso, você precisa falar isso. Porque é diferente, sabe? É muito diferente. Muito, gente, você escutar da sua sogra, que já é uma coisa, né, assim, apesar que a minha era um amor, ela não tá mais com a gente, né, infelizmente. Jesus a recolheu, graças a Deus, tá morando com Jesus lá na glória. E eu sei que ela está num ótimo lugar e é para lá que nós iremos, né, em nome de Jesus. Mas ela era uma pessoa assim que ela passou a me admirar de uma forma tão tremenda, sabe? Ela falava assim, Paula, que legal. Eu sou muito realizada de ver você com meu filho. Ela falava bem assim comigo. Da forma como eu conduzia, sabe? Sempre muito justa com as crianças, sempre assim, porque 3, né, você acaba tendo afinidade com um e aquela coisa toda e tal, que o povo fala assim, você prefere um filho? Gente, não existe isso, tá? A gente tem mais afinidade ou menos afinidade, você lida melhor, às vezes tem um neném mais chato, um outro mais, né? Mas não existe de preferir. Eu sempre li muito justa com os bebês. Sabe o que eu fazia, gente? Uma dica pra você também. Não sei se você é mãe de múltiplos, eu não sei se você tem ajuda, não sei como é. Eu não tinha ninguém. Então, o que eu fazia? Eu forrei o chão todo. Tinha tapete, um tapetão, comprei um tapetão, não sei se era 4x4 ou 3x3, um negócio assim, coloquei no chão. Colocava bastante almofada, travesseira, essas coisas assim, e deitava. Colocava um desenhozinho, sempre uma musiquinha ambiente, sempre uma musiquinha. Gente, eu tenho um vídeo também falando só de colocar o neném pra dormir, gente. Assiste, maratona, clica tudo lá, gente. Tá aí o conteúdo pra você gratuito, pra você absorver, tá? E tem também um material que ele vai mais a fundo, ele te ensina coisas mais profundas, mas tem também um material gratuito aí que você pode acessar. De como você vai colocar o bebê para dormir, sabe? Não é assim simplesmente, tá na hora de dormir, vou colocar... Calma, não é assim. Então tem toda uma dica, né? Tem todo um processo para você fazer, tá bom? Não é nada pesado, nada, ai meu Deus, ai nossa, não tô aguentando ser mãe. Para com isso, para de lamentar, enxuga a lágrima, levanta, sabe? Foco, né? Eu criei os meninos tudo sozinho, ainda tava grávida ainda do Max, o Max veio tudo no embolo, foi aquela coisa, né? Então assim, vai dar certo, só você focar, foca, centraliza, sabe? Toma sol de manhã, todo dia de manhã toma sol, você e seu bebezinho, tampa o rostinho dele, deixa ele tomar um solzinho levinho, viu, gente? Esteja com o bebê, conversa com o seu bebê. Isso já vai gerar em você uma paz e um domínio mais pessoal. Aí o que eu fazia? Eu deitava no chão e deitava os bebês perto.
Eu não sei se eu tenho vídeo ou foto, mas eu acho que eu tenho sim. Eu carregando os 3 assim, ó, no período da cólica. Eu dando aquele colinho que eu sei que você tem que ribuçar o nenenzinho, minha mãe falava. Encolher ele todo igual quando ele tava no outro, eu fazia aqui um por um. Aí eu carregava eles assim, ó. Menina, aquilo acalmava aqueles meninos. Aí chegou um ponto que não dava mais, que ele já tava grande. Então eu deitava no chão. Então assim, você vai se adaptando conforme a sua rotina, conforme a sua casa, o tamanho aí, enfim. É isso que eu tenho pra falar pra você. Obrigada por você ter ficado até aqui. Manda aí o seu comentário, inscreve no canal, manda aí o seu like, né? É uma via de mão dupla. Eu ajudo você e você me ajuda. E manda aí também suas perguntas, o que você tiver. Pode me chamar no direct, pode me chamar aqui. Tem aí os meus contatos. E tem também o link da ferramenta de crescimento para você manter aí uma maternidade mais leve. Porque realmente é algo que nos limita muito, suga muito da gente, porque você não está acostumado com aquela rotina. Então você continua fazendo tudo que você fazia, ainda mais uma criança. Então assim, eu vou te dando essas dicas, sabe, para você se acalmar. Acalmar o seu bebê. O seu posicionamento vai acalmar o seu bebê. Entende? O seu posicionamento tranquilo e calmo vai acalmar o seu bebê. Escuta o que eu tô te falando. Pergunta isso aí pra pediatra pra você vai ver se eu tô te falando a verdade. Foi a melhor dica que eu recebi dentro de uma maternidade. Foi isso. Foi ela ter falado comigo, Paula, chora tudo que você tem para chorar. Quando você chegar perto das crianças, esteja pronta. Seja mãe, seja madura, seja adulta. Fala com ele, filho, eu sei o que eu estou fazendo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Introdução alimentar, a mesma coisa, gente. Então, o seu posicionamento vai deixar o seu bebê confortável, ele vai parar de dar trabalho para você, você vai poder tomar seu banho, você vai poder comer, você vai poder fazer tudo, entende? Não estou dizendo que essas crianças que ficam muito agarradas, que não é a mãe que está fazendo, não estou dizendo isso. Cada criança tem sua particularidade, nós temos que ver também as questões da criança. Mas, assim, uma grande maioria, ela falha nessa parte. Ela não tem o domínio, ela não sabe dominar, ela quer afastar, porque a nossa tendência é essa, aí a criança fica mais chata ainda. Então, acolha-se. Acolha você e acolha o seu bebê, tá? E vai dar tudo certo, não importa se seja 2, 3, 4. Eu, gente, de verdade, toda vez que eu abro um vídeo ou falo com alguém, a pessoa começa a falar, então é que eu não me vendo isso, aí começa a desesperar. Quando é a minha vez de falar, que eu falo assim, eu tive trigêmeos, a pessoa que, ó, cala na hora. Já fala, não tem mais nada pra falar. Eu vou falar o quê, gente, com esse ser humano? Então, assim, eu venci, você vai vencer também. Eu não sou um robô, né? Não tive curso, não tive treinamento, eu não sou rica, milionária ainda, mas um dia eu vou ser, né? Pra poder falar assim, vou colocar 10 babá aqui, 3 ali. Eu não tive essa rede de apoio, eu tive que me virar, tive que dar o meu jeito, tive que arrumar minhas táticas. Então, assim, vai dar certo, fica tranquila. Acessa o material que tá aqui no link. Paula, não posso agora, amiga, ver os conteúdos gratuitos que tá ali. Você tem muita coisa para absorver, tá bom? E vamos ficar junto, vamos ficar perto. Eu tô sempre torcendo por você, tá bom? Um beijo, eu espero que eu tenha ajudado você, espero que você tenha gostado de verdade. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá bom?